vamos começando. Bom, pessoal, qual que é a ideia hoje aqui? Eu não sei, tem alguém da turma do curso de gestão de TI que está aqui? Que fez o curso do CBR? Quem quiser colocar no chat aí? Não? Ninguém do curso ainda? André Judiaí, consultor auditor do PAD. Oi, André. Patrícia de BH, Biomédica, gestor da qualidade, auditora trainee. Legal. Ô, Rosa, tudo jóia? E aí? Tudo jóia, graças a Deus. Opa, E aí? tudo jóia. Rosa já é de casa. É, E aí? Já é, auditamos juntos, né? Muito bom. já, muito bom mesmo. Ó, Patrícia aí chegando, de BH. Muito bem, treininho do PAD. Bom, pessoal, vou explicar rapidamente qual que é a ideia hoje. É, Primeiro é dar um overview aí dessa parte de tecnologia e a minha ideia com o webinar é, na verdade, é, fazer uma provocação e dar uma introdução nesse tema, porque teremos o curso novamente em duas edições esse ano, em maio, nos dias 20 e 22, e no segundo semestre com data ainda para confirmar. Então, no curso eu tenho mais tempo, a gente consegue esmiuçar bastante a área de TI, e a ideia no curso, que vai ser reformulado para esse ano, é a gente abrir um pouco a caixa preta da TI, né? Não só para a galera de tecnologia, e aí fazendo, obviamente que para eles não é caixa preta, mas obviamente para a galera da TI, nós conseguirmos aí contextualizar eles dentro da gestão da clínica como um todo, não só da gestão da qualidade, mas também da gestão no geral, entendendo qual que é a importância do setor de TI, qual que deve, pelo menos qual que deveria ser a interação com os outros setores, né? Isso é uma crítica pessoal. Boa noite, Fábio. É uma crítica pessoal que eu tenho, que muitos setores de TI, e a gente vivencia muito isso nas auditorias do PAD, muitos setores de TI acabam sendo departamentos isolados, que trabalham muito ali apagando incêndio, e deixando o ambiente estável e acabam participando muito pouco da parte de gestão, principalmente da definição de estratégia, da interação com outros setores. Então, é uma situação que dificulta um pouco para o pessoal da TI, porque acaba que eles ficam. Eles trabalham como se fossem consultores, né? E acabam muitas vezes pegando o bonde andando e sem todas as informações contextuais necessárias ali para atuarem da mesma forma, né, da melhor forma. E, em outras oportunidades a gente tem setores de TI terceirizados, ou seja, que aí é um desafio a mais que vencer essa barreira da distância, porque hoje a TI é uma das coisas mais cotidianas dentro do serviço da imagem, é o funcionamento da TI, como a tecnologia está posta dentro das clínicas. Então é importante que, no caso de terceiros e no caso de TIs internas, a gente consiga ter uma visão que seja uma visão de integração nessa área, e não uma visão isolada, né? Ou seja, aquela ideia de TI só como suporte. Eu questiono muito isso. Eu acho que TI já não merece nem deveria ser considerado apenas como suporte, mas sim como uma área-chave ali de estruturação de negócio, faz parte sim do processo principal, ou seja, está em todas as etapas do processo, não só do processo fim, mas também do processo de apoio. Então, eu acredito que existe uma necessidade da gente envolver mais a TI em outras questões que não simplesmente a liberação do Pax, a configuração dos usuários, as permissões, ou seja, deixar a TI participando também um pouco mais do processo decisório, tá? Não só na parte de execução. A TI tem muito para contribuir, de visão estratégica e de dimensionamento de soluções, e isso tem sido pouco explorado, pelo menos nas auditorias que a gente tem participado e no contato que nós temos aqui com clínicas, a gente percebe que a TI ainda é um departamentozinho que fica lá no fundo da clínica, né? O pessoal tenta ser o menos incomodado possível, tenta passar despercebido muitas vezes na rotina, mas
essa visão, na minha concepção, a gente precisa dar uma mudada, a gente precisa repaginar isso, a gente precisa colocar a TI um pouco mais como protagonista e um pouco menos como suporte. Então, isso tudo a gente vai discutir um pouco no curso que vai acontecer em maio, tá? É no dia 20 e 22. Lá, a minha ideia é trazer não só uma estruturação para quem é da área de TI, mas conseguir abrir um pouco a caixa preta que é a TI para quem não é da área. Então, a ideia é contextualizar os principais temas relacionados à gestão de tecnologia nas clínicas de imagem e dar uma base para quem não é da TI conseguir argumentar com a TI, conseguir trocar informação, conseguir entender como que a TI funciona, porque é uma área que não é do cotidiano, né, da grande maioria das pessoas. Então é até difícil da gente validar um projeto, da gente contribuir, da gente analisar criticamente uma solução que está sendo sugerida, analisar criticamente um processo que está sendo estruturado, né, ancorado por alguma tecnologia, seja um RI, seja o PAC, seja algum sistema paralelo, seja um Excel, seja um dashboard, uma questão de um analytics de dados. Então, a ideia é a gente trabalhar os principais conceitos e cenários que a gente encontra nas clínicas de radiologia, explicar quais são esses cenários, quais são os desafios, os riscos que a gente encontra ali, como que esses cenários estão estruturados, falar um pouco de DICOM, falar um pouco do que a gente espera quando um novo equipamento é adquirido, quais as questões que a gente tem que abordar relacionadas à tecnologia, ou seja, avaliar o pacote DICOM, o que é cada um desses pacotes, como que isso vai ser instalado, a infraestrutura de TI que é preciso para cada equipamento, né? Como que a gente discute isso, como que a gente valida essa estrutura está sendo implementada corretamente. Então, lá no curso a gente tem bastante tempo para tratar dessas questões e a ideia é dar para todo mundo essa base, né? Para a gente, mesmo que seja uma fresta pequena, a gente conseguir abrir um pouquinho dessa caixa preta e deixar todo mundo mais tranquilo para abordar e participar e debater com os gerentes de TI ou com o terceiro de TI a melhor solução, o melhor caminho, né, do ponto de vista não só da funcionalidade, mas também do escopo e do valor, né? Porque solução em TI é isso. Eu brinco que é meio Casa Bahia, né? Você escolhe quanto que você quer pagar. Você pode resolver o mesmo problema com duas, três, cinco, 10 soluções diferentes e cada uma pode ser um preço diferente, né? Mas não significa que a solução mais cara seja a mais adequada, seja do ponto de vista de orçamento da clínica e de tamanho, seja do ponto de vista de funcionalidade mesmo. Nem sempre os produtos que a gente chama de produto de prateleira, né, que é o software que você compra pronto, nem sempre ele está 100% aderente com os processos da clínica ou com as práticas que a clínica adota. Então, isso também tem que ser avaliado. Então, no curso, a ideia é essa, tá? Só dando um spoiler. Hoje, a ideia é diferente. A ideia é a gente tratar um pouquinho do contexto de medicina diagnóstica, que está mudando a cada minuto, né? Então, tirem uma foto, porque amanhã corre o risco desse contexto ser completamente diferente. Mas assim, estou exagerando, obviamente, mas o contexto da medicina diagnóstica tem mudado muito. Dentro da tecnologia, a gente não consegue se desvencilhar desse contexto, ou seja, a tecnologia precisa estar presente quando nós olhamos para o cenário da medicina diagnóstica como um todo, porque ela é um setor, uma área que está no centro do negócio, né? Como eu disse, não é mais uma área de apoio. Você aí que tem o seu mapa de processos, sua cadeia de processos, seja como vocês denominam isso, se a TI ainda consta lá como uma área de apoio, vocês podem repensar isso direitinho, porque é praticamente atividade fim, se você olhar, porque é difícil você dar um laudo hoje sem usar um PACS, é difícil você seguir um processo de atendimento, né, de anamnese sem ter o RIS ali como apoio. Então, a internet, então, nem se fala, as autorizações, tudo que funciona, o fluxo de informação, envio de faturamento. Então, é difícil a gente olhar para um processo de uma clínica
e não constatar que a TI está em todos os processos, sejam eles os processos assistenciais, sejam os processos de apoio, tá? Então hoje aqui a minha ideia é falar um pouco de quais são os principais desafios, ou seja, começar essa conversa a respeito de como a gente deve encarar o setor de TI, a área de TI dentro das clínicas, quais são os principais desafios, tá? E eles são inúmeros aqui, eu também fiz um compilado, porque, né, a gente tem que olhar isso de forma muito crítica e quando a gente olha para as clínicas, a gente percebe que os desafios são imensos. E para vocês terem ideia, o desafio vai de você integrar a TI também com a gestão e a estratégia, até mesmo você definir quem vai ser o seu provedor, né, de serviço, seja um terceiro, seja um contratado, considerando que hoje o setor de tecnologia é um setor onde a mão de obra está mais difícil de ser alocada. A gente vai discutir isso daqui a pouco, tá? Eu já falei um pouco do contexto e também as inovações. E aí eu queria fazer uma provocação, porque quando a gente fala em inovação, geralmente a gente pensa assim: ah, é uma ressonância magnética com a tecnologia ABC, uma coisa de US$ 1 milhão. Nem sempre. Então eu queria fazer uma provocação também, contar aqui, mostrar para vocês algumas soluções de baixíssimo custo que resolvem assim absurdamente problemas do dia a dia e que vão aumentar a produtividade de vocês sem vocês precisarem gastar rios de dinheiro com isso. Né? Soluções criativas e baratas, né? Para que vocês reflitam também. Né? E não encerra o assunto aqui. Existe uma gama de inovações simples e baratas que vão desde a aquisição de produtos e serviços até uma análise crítica de como a operação de vocês funciona na prática, como que o processo está acontecendo. Né? Existe inovação também intra-empresa, ou seja, dentro das clínicas é possível vocês trabalharem muito com inovação sem que venha ninguém externo. Tem muita coisa para ser feita, a gente vai ver isso aqui. Tá? Então essa é a ideia para hoje. Tá? Espero que eu consiga aí nesse tempo que não é muito longo passar para vocês aí toda essa visão e todo esse entendimento, tá? Então, começando aqui, vocês estão vendo a tela direitinho aí, não estão? O slide está ok para vocês? Sim, Tá ok? sim, tá Beleza. normal aqui. Ah, ok, beleza. Então aqui eu separei três desafios que eu acho principal quando a gente olha para o setor de tecnologia nas clínicas de imagem, tá? Essa questão da integração estratégica, que eu já comentei um pouco, né? Acho que ficou um pouco pequena a letra aqui, mas eu leio para vocês. Ah, outra coisa importante, tá? O slide depois o CBR envia para vocês, tá? Só vocês marcarem aqui, a gente manda para vocês o slide, deixa disponível, não precisa anotar, não. Então, nessa questão da integração estratégica, o que que eu percebo, tá? Que a gente precisa integrar a TI um pouco mais à estratégia, ou seja, integrar a visão que a TI tem da clínica dentro das definições estratégicas que são necessárias para a clínica. Então, faz um planejamento estratégico, considera a TI lá como um ponto a ser observado, tá? Dentro da estratégia e traz a TI para essa discussão, porque muitas vezes nós que somos da gestão, a gente tem contato com muita coisa, sabe que existe muita coisa, propõe muita coisa que ancora a TI, ou seja, que tem necessidade da TI atuar, mas a gente não consegue dimensionar o impacto que vai ter da implantação daquela solução. A gente geralmente, isso é algo que a TI tem uma visão bem mais, vamos dizer assim, precisa do que a gente, que é a dor da implantação, né? Então, toda nova tecnologia, toda nova solução, todo novo processo que envolve tecnologia precisa ser pensado em termos de implantação, porque geralmente a implantação demanda um planejamento muito rico e um cuidado muito grande de plano e de dimensionamento. E por outro lado, uma implantação mal feita pode significar uma dor infinita. Um sistema mal implantado é um sistema que vai dar muito problema, né? Ou seja, é uma solução, e eu costumo conversar com a minha equipe aqui, dizendo que a gente tem que analisar com muito cuidado as implantações de TI, como as coisas são propostas, porque muitas vezes são propostas melhorias que pioram o processo. Né? Assim, pô, mas isso é incoerente, né? Mas eu sempre converso com a minha turma, sempre que chega uma solução nova,
seja uma tecnologia, ou seja um processo que está sendo discutido, eu sempre paro e falo assim: vamos lá, pessoal, ok, entendi. O que que isso melhora? Ah, melhora isso. Isso piora alguma coisa? Então, isso sempre tem que ser avaliado, porque muitas vezes melhorias são implementadas e pioram os processos de trabalho. Ou seja, é um registro a mais digital que você tem, é uma tecnologia a mais que está funcionando. No entanto, na outra ponta, o que a gente vê é que o tempo da recepcionista preenchendo o cadastro aumentou, o tempo de ligação da telefonista coletando informação no sistema aumentou também, então a gente piorou o tempo de atendimento na recepção, pioramos o tempo de agendamento de exames, mas inserimos uma melhoria em outra área. Então, isso sempre tem que ser balanceado. Não para negar a nova tecnologia ou a nova proposta, mas sim para adequar. Então, assim, ó, de repente, vocês abandonam alguns processos de recepção, abandonam alguns processos de telefonia e deixam o tempo estável com a nova solução acontecendo. Um exemplo que eu dou da minha clínica aqui é que a gente tinha uma prática de muitos anos que alguns médicos pediam para que a agenda fosse impressa. Olha isso. Então, você imagina isso numa clínica pequena já dá algum transtorno. Numa clínica grande, então existia um processo nosso que a recepcionista que chegava primeiro na clínica era responsável por imprimir todas as agendas de cada médico e disponibilizar isso nas mesas para o médico acompanhar ao longo do dia como que estava sendo a evolução da agenda. Isso é um processo que foi permanecendo sem nenhuma crítica por muitos anos. Mesmo a agenda estando perfeitamente disponível online, mesmo a agenda estando lá para ser consultada, o médico trabalhando no RIS o dia inteiro, a agenda era impressa. Tá? Então isso gerava muito mais trabalho para a recepção, que ela tinha que chegar, ligar os equipamentos, preparar o ambiente, ainda tinha que imprimir as agendas, né? E gerava uma informação que gastava mais papel, né? Que era mais um processo que era irrelevante. Então chegou um momento que a gente estava discutindo, foi até uma alteração de agenda na época, do módulo de agenda do RIS, e aí, dentro dessas discussões, a gente foi lembrado por uma das recepções, a gente imprime as agendas, como é que vamos imprimir a agenda agora? Né? E aí a gente, opa, peraí, porque nessa época, olha como as coisas são, né? Nós tínhamos na clínica uma impressora por guichê de atendimento. Né? E aí chegou um tempo que isso mudou, a gente centralizou a impressão numa impressora maior, com performance melhor e com custo menor. Nessa transição, as impressões de agenda continuaram. E aí era pior, porque você tinha uma impressora para imprimir o fluxo de todos os documentos, inclusive das agendas. Mas quando a gente foi tirando e esvaziando essas rotinas que eram desnecessárias, isso melhorou e hoje, obviamente, a gente não imprime mais agenda. Mas só para vocês entenderem o cenário que certas coisas que parecem muito absurdas, elas acabam acontecendo e ficam acontecendo na clínica, gerando gasto, gerando perda de tempo, perda de produtividade, sem que a gente perceba, né? Então, integrar a gestão, a TI e a gestão de forma estratégica é muito importante. Não tem como a gente traçar qualquer estratégia na clínica que não envolva a TI em alguma medida, tá? A TI como protagonista, já falei isso também aqui bastante, a TI já deixou de ser apoio e suporte meramente. Opa, tá aparecendo umas aprovações aqui. Então a TI já deixou de ser essa questão de coadjuvante dentro dos processos para ser protagonista, obviamente, e precisa participar da discussão estratégica. Não dá para ficar mais fora da discussão estratégica as questões relacionadas à TI. Produtividade, né? A gente tem um foco centrado mais na disponibilidade e segurança dos sistemas, e isso não é mais suficiente. Ou seja, toda vez que a gente conversa com a TI, o foco principal é alta disponibilidade dos sistemas e a segurança da informação. E é óbvio que isso não pode ser descartado de forma nenhuma. Ninguém seria maluco de virar e falar, não, isso não deve ser o foco da TI. É óbvio que esse é o foco, mas ele não é mais suficiente, né? Ou seja, não é só esse, né? Não só esse deve ser o foco da TI. A TI tem que expandir um pouco o escopo de trabalho, tá? Então, para onde que a TI vai expandir esse escopo? Para produtividade.
contribuir com ações que gerem produtividade dentro da clínica. Outro exemplo, há um tempo atrás, a gente precisou fazer um grande investimento em hardware, que são equipamentos, né, de TI, computadores, servidores. E na reunião, eu fiz uma pergunta que não foi respondida. Eu falei, ok, vamos investir um dinheiro considerável aí do nosso orçamento no hardware. Quanto que isso vai mudar ou quanto que isso vai incrementar a nossa produtividade diariamente? Ou seja, quanto que isso vai melhorar meu tempo de atendimento, meu tempo de resposta de telefone? Como que vai melhorar isso? E a resposta que eu tive na época foi o seguinte: não, esse gasto é só para manter o que a gente já tem. Então, olha como é importante a gente alinhar essas questões com a TI. Né? Ou seja, a gente estava gastando um recurso que não era um recurso baixo, né? E em nenhum momento foi pensado que esse recurso deveria também considerar melhorias de produtividade. A gente acabou considerando só a estabilidade e a disponibilidade do sistema, sem questionar em nada com relação à produtividade. Então, toda vez que vocês receberem um orçamento de TI, espero que vocês lembrem dessa aula e que façam a mesma pergunta que eu fiz. Por quê? No momento em que você percebe que você está gastando uma soma em dinheiro de 3 dígitos aí, né? 3 dígitos barra 1.000, né? Para apenas manter o status atual que você está dentro da clínica, olha, tem uma coisa errada, porque o nosso recurso está cada vez mais escasso, tá? Então, não é razoável que os nossos ambientes de TI recebam investimentos sem devolver ganhos de produtividade, tá? E aí essa produtividade não é a performance da aplicação, tá? Ou seja, não é a aplicação rodar mais rápido, abrir mais rápido, processar mais rápido apenas. É também produtividade lá na ponta, na recepção, na telefonia, na assistência, né? Enfim. É, inovação, né? E aí, pesquisa e desenvolvimento direcionado aos processos da organização e não apenas ao RIS e PAX, que é outro vício que a gente encontra muito. Você chega na TI e pergunta: qual o seu negócio aqui? O que você está fazendo aqui? Ele fala: não, eu sou responsável pelo RIS e pelo PAX. Tá, mas e os outros processos da clínica? Né? E a planilhada que a gente tem aí rodando, né? E os documentos da qualidade, né? E o software de gerenciamento de documentos, versionamento, como estão essas coisas? E a gestão de estoque, como tá? Ainda tá no papel, no bloquinho, ainda o inventário ainda, o cara vai lá uma vez por semana e conta o estoque inteiro, tá digital já, como tá isso? Né? Então, é fácil a gente perceber que tem muita coisa dentro da clínica ainda que precisa entrar dentro do escopo da TI, que muitas vezes não entra, ou quando entra, entra meio contra gosto. Né? Ou seja, a TI também, às vezes, é muito refratária a assumir novos processos. Né? Então, isso também precisa ser avaliado, ou seja, a gente tem que estar muito esperto para também não sobrecarregar a TI com demandas, né, que também não são prioritárias. No entanto, é aquela história, não pode deixar de ser feito. Se não tem estrutura para fazer, é importante que a gente avalie formas de fazer, viabilidade de colocar que seja um terceiro, seja aumentando um pouco o setor de TI, tá? Prospecção ativa de soluções existentes e uso criativo de recursos simples e de baixo custo. Cara, isso aqui é uma parada que é muito assim. Toda vez que alguém pergunta, fala, eu preciso implantar um negócio X. Aí o pessoal acha que é um orçamento de milhões, né, que está na mesa. Eu preciso ter ganho de produtividade. As pessoas acham que precisa de uma solução mirabolante. Senta aqui, chama um consultor externo, faz um plano, a gente define, envolve todo mundo, entrevista tudo, analisa o fluxo da clínica, a tecnologia que está lá. E de repente vem alguém e muda o jeito que você faz a escala, e isso já dá um ganho absurdo. Ou seja, a pessoa ficava. E tem um caso interessante, o Bill Gates narrou isso num documentário desses aí que tem sobre ele, que ele falou que a primeira vez que ele mexeu com o computador efetivamente, que ele mexeu é ótimo, que ele operou um computador, né, foi para organizar a escala da Universidade de Stanford, se eu não me engano. Ou seja, ele criou um algoritmo para organizar a escala de horários dos professores. E isso foi um ganho absurdo na época, porque eram várias pessoas envolvidas
na organização da agenda, porque tinha conflito de horário com conflito de sala liberada, com laboratório, com auditório, era uma confusão. E era assim, era muito tempo gasto para conseguir enquadrar a escala de aulas, barra uso das salas, barra uso dos outros recursos da universidade, laboratórios, auditórios e afins. Então, olha como que a questão é crítica, né? O pessoal aí, não sei se vocês têm ciência na clínica de vocês. A escala de vocês aí tá no Excel, tá no Word, como tá? Me contem aí no chat. Eu vou contar, eu vou mostrar duas coisas interessantes aqui sobre escala daqui a pouquinho, que vocês vão ficar assim, meu Deus, como que eu não pensei nisso antes? Vocês não conhecerem. Então tem muita coisa de baixo custo, muita ação que pode ser feita, muita pesquisa e desenvolvimento que não precisa vir de fora, que pode ser criado dentro da clínica. Uma tecnologia nova de processo, né? O que é isso? Forma de fazer diferente, né? Analisar criticamente a informação. Quem aí já adequou a LGPD? Porque aqui no primeiro aporte que nós tivemos de LGPD, o pessoal falou para tem que ter um termo LGPD. Bom, beleza, então criamos mais um termo, mais um papel que tinha que ser preenchido pelo paciente no atendimento, mais um controle que a recepcionista tem que fazer, mais um tempo que o nosso atendimento ia demorar. E na época a gente inseguro com o processo, implantamos, rodou durante um tempo, e aí num desses grupos de discussão temático que nós fizemos, a gente falou, peraí, a LGPD estimula exatamente o contrário. Ou seja, que você não tenha o termo. Se você, como no nosso caso, não é em todos os casos, né? Mas o nosso caso em específico, que era de saúde, nós temos a tutela em saúde. Ou seja, no nosso caso, é pressuposto o consentimento do paciente para dado sensível quando ele acessa o serviço. Não precisa de um termo para isso. E muita gente implantou termo, e muita gente ainda tem esse termo, ainda precisa controlar esse termo, precisa renovar esse termo, precisa ter uma política para revogar esse termo caso o paciente peça, quando na verdade isso é um exagero, né, que é inclusive desestimulado pela lei da LGPD, tá? Mas enfim, é, abraçar a computação em nuvem para além do backup de arquivo, né? Aí isso é outra coisa. Quando você fala nuvem, o pessoal fala assim, não, nuvem é o backup está na nuvem, eu salvo o meu arquivo na nuvem. Mas tem muito mais coisa. Computação em nuvem é muito mais do que um HD hospedando arquivo na internet. Você pode ter um computador na internet processando software seu online. E aí você, olha como isso é disruptivo. E aí você, dentro da clínica, não tem o investimento no data center que eu falei que nós tivemos aqui, que foi muito grande, né? Você não tem isso mais, você não tem risco de gerenciar o seu data center interno, você divide o risco, você terceiriza o seu risco para quem tem mais condição de atender, que é o caso, por exemplo, uma Amazon, um Google, um Facebook, um data center externo, porque lá eles têm a redundância, lá eles têm o backup, e isso tudo é garantido em contrato. Então, às vezes a gente tem uma restrição, mas computação em nuvem não está aqui, a gente é muito apegado, né? A gente quer que as coisas estejam sob o nosso poder. E muitas vezes a nuvem é uma incógnita. E aí, a última vez que a gente discutiu isso aqui internamente, o pessoal falou assim: mas e se a internet cair? Eu falei, mas se a internet cair é uma tragédia de qualquer jeito, estando na nuvem ou não estando. Se a internet cair, cai e-mail e ninguém trabalha, cai o site do convênio e ninguém autoriza nada, cai o, o cai o site de envio de fatura, ninguém cobra nada de ninguém. Então, no caso de uma queda de internet, independente do RIS do Pax estar tá funcionando, já vai ser um caos. Aí você fala para mim, vai ser um caos muito maior. Ok, mas é muito mais simples implantar contingência de internet hoje do que contingência de hardware, e muito mais barato. Obviamente que a gente precisa fazer um parênteses. Depende da onde você está, né? Depende da sua cidade. Algumas cidades ainda têm algumas restrições de link, né? Mas a entrada do link tem muito provedor de internet, mas o link é um só, ou seja, todo mundo está na Embratel. Todo mundo oferece, em última análise, o mesmo link. Então tem que avaliar direito cada caso. No entanto, me parece bem lógico assim que quando você terceiriza o risco da aplicação
para um grande data center, isso tem contrato de disponibilidade, de backup, é uma coisa assim absurdamente mais confortável de se gerenciar do que o risco interno. É o ar-condicionado que para, é o ar-condicionado que vaza água em cima do servidor de vez em quando, é alguém que é a energia elétrica que é instável, e aí você fica colocando redundância para tudo que é lado, criando rota de backup de madrugada de uma unidade para outra, para fazer backup e você ter o dado espelhado. Não, não é simples isso, tá? Então vale a pena refletir sobre isso. Mas eu vou explicar isso, eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, tá? Então, passando um pouco para o contexto, e aí vocês devem estar vendo uma imagem rodando aí, se tudo der certo no compartilhamento do meu slide, a imagem está animada, né? O que essa imagem representa? Essa imagem representa o Apple Vision Pro, que foi vamos dizer assim, a novidade mais badalada aí que nós tivemos nos últimos meses, aonde você coloca um óculos de realidade virtual e o seu ambiente fica desse jeito como está aí, com aplicações flutuantes e tá. E por que eu coloquei isso aqui? Quando a gente da área da saúde olha uma tecnologia dessa aqui, a gente para e fala assim, meu Deus, mas isso é muito distante do cenário da minha clínica. Isso é impensável. Isso eu não sei nem para que isso serve, se isso vai servir para alguma coisa, se não vai. No entanto, quando as coisas já chegam para o consumidor final, a gente tem que abrir o olho, porque o mercado está começando a virar para esse lado. Né? Essa parte de realidade virtual é algo que tem muita coisa acontecendo e que certamente vai chegar para aplicações na área da saúde. A gente tem que estar antenado com isso, tá? Seja para simplesmente entender o que está acontecendo e conseguir se posicionar, seja para no futuro já tentar precificar ou entender qual pode ser o impacto dessas novas tecnologias que estão chegando para a realidade das clínicas, tá? Mas antes de falar de tecnologia, eu tenho um slide, alguns slides só de inovação, a gente vai chegar lá, tá? Mas o contexto, né, quando a gente olha, não é só o contexto tecnológico. E aí, dentro do cenário de TI, a gente também tem que entender que nenhum cenário vai ser descolado do cenário econômico e financeiro das clínicas. Então não adianta isso, eu quero a melhor solução de TI. Aí você olha para o mercado que você está, a operadora está cortando o valor dos exames, está implementando regra de procedimento excludente, não está pagando exame composto e colocou regra de desconto escalonado, que é aquela história de no segundo procedimento ele paga 80% só do valor, não paga cheio. Então você percebe que é preciso haver uma coerência de quem está dos investimentos em tecnologia, e essa coerência ela precisa ser não só de aplicabilidade, funcionalidade e produtividade, mas ela também precisa ser coerente dentro do orçamento financeiro da clínica. Você não pode chegar, porque acontece muito. O cara da TI, aconteceu comigo algumas vezes. Nenhuma crítica, tá? Eu acho que o meu gerente de TI, deixa eu ver se ele está aqui. Não, então eu posso falar. Tô brincadeira. Mas já aconteceu comigo nessas questões de assim, a gente precisa de um data lake para a gente colocar um banco de dados e puxar um BI depois, porque tem muitos sistemas separados dentro da clínica. Sem um data lake é um banco de dados onde a gente chama data lake porque é como se você despejasse todos os bancos de dados de todos os sistemas dentro dele e depois criasse uma visualização, um dashboard ou um analytics baseado nesse dado, tá? E aí ele falou, não, beleza, vou orçar para você o Data Lake. Aí o primeiro orçamento que a gente recebeu foi da IBM, né? Eu sou uma clínica de médio porte para pequeno, né? E aí o orçamento da IBM era tipo assim, era 2 meses de faturamento da clínica inteira, o orçamento. Então, aí você fala assim, pô, mas isso está muito caro. Então vamos encerrar aqui, né? Porque já que está caro, a gente não consegue pagar, segue a vida, né? Não é assim, né? A gente precisa mais do que isso, né? E aí, eu como economista de formação, né? A gente sempre sabe, o recurso sempre vai ser escasso, pessoal. Então essa desculpa de é muito caro, eu não consigo, ela até serve num primeiro momento. No segundo, falou assim, tá, beleza, mas o que que você vai fazer então? Qual a alternativa? Qual a alternativa? Não é possível que só tenha solução de alto custo. E aí volto naquela questão de criatividade, tá? Então, rapidinho, para vocês entenderem que economista não pode deixar de falar de cenário econômico, né? Senão, o conselho da classe vem aqui e me aplica uma multa.
Mas eu queria mostrar para vocês esse gráfico muito interessante, que é o custo dos procedimentos médicos, tá? Por frequência de utilização, tá? E isso está relacionado à despesa médica hospitalar. E quando a gente olha na categoria de exames, o que que nós vemos aqui? A frequência de utilização aqui, pandemia, né? Então, tudo certo, né? Finge que essa área do gráfico aqui não existe. Quando a gente olha para a utilização de exames nos planos, a gente teve um boom pós-pandemia que se explica pelo represamento aqui, mas passado esse boom, a gente teve uma queda muito substancial, a gente voltou a um patamar próximo ao que tínhamos antes da pandemia, mas em rota de queda. Ou seja, a frequência de utilização de exames está diminuindo, tá? O gráfico está apontando para baixo, né? E a gente já teve uma variação negativa aqui nesse dado que ainda é de junho do ano passado, tá? Que é o último que a gente tem disponível por agora. Então, por que que é importante essa discussão? Lembra que eu falei de produtividade? Num cenário onde a demanda pelos nossos serviços possa estar se reduzindo, seja porque o plano está mais criterioso nas liberações, seja porque os planos estão mais restritivos, seja porque os exames estão valendo menos, ou seja, estão custando, a gente está cobrando mais barato por eles efetivamente, a gente precisa repensar. Por quê? Com essa queda aqui, uma das poucas estratégias que garante a manutenção e sustentabilidade do nosso negócio é a produtividade. Então, produtividade hoje está no centro da atenção, não só para a TI, mas para a gestão das clínicas. Na medida em que a demanda é menor, quanto mais produtivo você for, mais você vai conseguir ter uma disponibilidade de exames com o menor custo possível, tá? Então, esse gráfico me chocou muito. Eu tive acesso à informação, apesar de ser de junho, eu só tive acesso à informação essa semana. Então, isso me impressionou muito aqui, me deixou um pouco preocupado com essa questão aqui da gente ter saído de um momento de crescimento aqui, né? Nesse trecho do gráfico. Aqui a pandemia, como eu disse, não conta, mas da gente ter voltado para baixo do que nós tínhamos aqui em 2018, né? Então eu fiquei um pouco, vamos dizer assim, um pouco preocupado com esse dado, tá? E aí, quando a gente pega outro dado importante, quando a gente separa as categorias da despesa assistencial, né? Então a gente tem que as internações respondem por 62% da despesa total assistencial das operadoras, né? Isso aqui em 2022, tá? Em junho de 22, essa primeira pizza aqui. Consulta 6%, exames 10%, terapia 3% e outros aqui com 8%. Indo já para 2023, para junho, um ano depois, o que a gente vê aqui? Que a internação caiu 1%, de 62 para 61, né? As consultas se mantiveram em 6%, os exames caíram 1%, né? Ou seja, de 10 para 9%, as terapias subiram 1%, e os outros também subiram 1%. Ou seja, o que isso significa aqui para a gente? Significa que a área de exames está um pouco mais barata ou com menos demanda, ou as duas coisas, tá? Ou seja, a gente teve 1% aqui em toda a despesa assistencial gasta pelas operadoras, é muita coisa. Não é pouca coisa que reduziu, tá? E isso vem não só de demanda, mas vem também de preço dos exames. Eu não sei vocês podem manifestar no site, no chat, se vocês souberem. Mas eu não sei se na região de vocês já tiveram alguns movimentos de empacotamento de exames, redução de valor. Empacotamento é quando as operadoras juntam o procedimento e o Matmed fixa isso num valor só. Ou seja, não tem mais cobrança de material e medicamento pelo uso, né? Ele já está previsto dentro do preço total do procedimento. Então, aqui mais um dado também que preocupa um pouco. Uma outra questão, quando a gente olha para o cenário econômico, e eu já estou terminando essa parte, é que nós tivemos e ainda temos perspectiva disso continuar a ter uma concentração muito grande de operadoras, ou seja, tem poucos contratantes dos nossos serviços por aí, né? Ou seja, quando a gente olha aqui a participação no mercado dessas empresas aqui selecionadas,
ou seja, Apvida, Bradesco, Amil, Sul América, Unimed Nacional, Atene e Porto Seguro, respondem com 43,4% de todo o mercado de saúde suplementar. Ou seja, não é pouca coisa isso, é muita coisa, quase metade na mão de 7 empresas, com tendência de concentração. Se você pegar aqui as Unimeds regionais, isso aqui piora um pouco, tá? Que esse número da Unimed aqui de 4% sobe um pouco mais, tá? Enfim, no contexto econômico aqui, olha que coisa interessante. O número de operadores privados de saúde, ou seja, saúde suplementar, tá? Número de convênios privados ativos de 2000 até 2023. Vocês conseguem perceber, né, o que está acontecendo com o nosso mercado, né? Olha o tamanho da concentração que teve esse mercado de medicina diagnóstica nos últimos anos, de 2000 para cá. É praticamente pela metade. O número de convênios praticamente reduziu pela metade. Isso significa que nós estamos com menos poder de mercado e de negociação frente às operadoras, porque elas são cada vez menos e maiores. Então, deu para entender o cenário econômico, como que a gente está posicionado hoje. Por isso que eu falei que quando a gente olha para investimento em TI, a gente tem que tomar cuidado e tem que ter um exercício adicional, né, de procurar soluções criativas e de baixo custo, porque o cenário econômico é adverso, tá? Não é o caos, porque não existe, e a gente brinca muito isso aqui, brinca no bom sentido, né? Aqui internamente, que não existe cenário onde nós não seremos necessários. Ou seja, onde ninguém vai querer fazer exame ou vai precisar fazer exames, ok? Esse ponto a gente não tem preocupação. No entanto, tudo indica que a demanda pelo nosso serviço deve diminuir um pouco e o ticket médio que a gente recebe por cada exame deve reduzir bastante. E aí eu volto de novo lá atrás. Olha a importância da produtividade, da gente fazer mais com menos e melhor, na medida em que o nosso ticket médio, preço médio do serviço vem caindo, e na medida que nós temos cada vez menos contratantes pelo nosso serviço, a produtividade tem um papel absurdamente relevante para a sustentabilidade das clínicas, e a TI não consegue estar longe disso. Não consegue ser ator principal nesse drama aí que tem se tornado a nossa prestação de serviço. Fazendo aqui uma breve leitura do chat, a Kellen disse: no Paraná está uma forte pressão das operadoras para empacotamento, desconto dos procedimentos e lista referencial com precificação com base na nota fiscal, ou seja, aquela margem de comercialização que nós tínhamos pelos produtos estão acabando, já praticamente acabou, né? Matmed, a gente já está com preço fixo aqui faz bastante tempo, tá? Mas é isso aí mesmo, Kellen, tá complicado. Verticalização é um efeito é, próximo, vamos dizer, é uma consequência, na verdade, é uma causa e uma consequência, se bobear, dessa concentração. Porque os planos estão cada vez mais querendo verticalizar, porque eles estão se tornando cada vez maiores e mais representativos. Então, eles querem domar a cadeia inteira, né? Mas, enfim, tem muito papo aí. O Pablo disse que é muito interessante, fora o monopólio das grandes marcas adquirindo concorrentes, por exemplo. Não, se você olhar a participação da Redditor, por exemplo, também da nossa área também tem um movimento de concentração na parte de prestação de serviço, tá? Então, os prestadores de serviço de exames, né, de radiologia, diagnóstico por imagem, também tem uma concentração grande no mercado, que já aconteceu com o DASA, com o Fleury, que o Fleury comprou o Pardini, né? O DASA também fez várias aquisições. É, esses são os principais que eu lembro. Tem a Aliança também, que era a Aliar, né? Virou Aliança agora, que também fez um movimento grande de aquisição. Então, assim, o nosso mercado de prestador de serviço também está concentrando. Ou seja, isso é uma coisa muito perigosa para os dois lados, tá? Ou seja, para o paciente, então, nem se fala. Mas, assim, para a gente é ruim porque a gente fica na mão cada vez de menos convênios, ou seja, os convênios têm cada vez mais poder de negociação em relação a gente, porque eles são cada vez maiores, né? E a gente está cada vez mais achatado porque no nosso mercado tem concentração também, e esses grandes players
muitas vezes que estão capitalizados, Dasa, Fleury, etc., conseguem fazer pressão em cima da gente no mercado, né? Porque eles têm mais caixa, eles têm mais corpo, eles têm mais condições de, são mais eficientes muitas vezes, e aí a TI volta, né? Discutir, né, discussão de eficiência, mas enfim, vamos seguir. Ó, grandes convênios por consequência das fusões. É isso aí. A Ana Maria também comentou aqui. No final, eu vou abrir para vocês, tá, pessoal? E aí, outra coisa que a gente percebe no contexto tecnológico é a inteligência artificial, né? Também é outro tema que não tem como a gente deixar de falar. É, e aí, eu não sei vocês, mas para mim, quando eu vejo tudo que está sendo feito em inteligência artificial em diversas áreas, não só na área da saúde, mas em outras áreas, dá um bode. Por quê? Eu chego de manhã para trabalhar e essa história da inteligência artificial não está presente no meu cotidiano ainda. Não está me ajudando. A inteligência artificial não está me ajudando com nada ainda. Ok? Dentro da clínica, o máximo que está acontecendo com inteligência artificial são alguns protocolos de aceleração de aquisição de imagens, principalmente na ressonância, e na tomografia, alguma coisa em relação à redução de dose. No entanto, o grande benefício de inteligência artificial para a produtividade ainda não foi possível ser apropriado dentro da minha rotina na clínica. Eu não tenho hoje nada que seja do back-office, do administrativo, que funciona com base em inteligência artificial. Então, isso também dá um bode, porque é algo que a gente tem que começar a endereçar dentro das clínicas de imagem e ficar atento, porque não tem mais como a gente ficar distante disso. A produtividade está aí. A produtividade vai passar pela inteligência artificial. Ok, todas as vênias necessárias aí, a questão de emprego, papapá e PPP, que a gente também vai precisar discutir, a questão de sustentabilidade dos empregos, como que a gente vai fazer com um grande nível de automação de tarefas que a inteligência artificial pode trazer para a nossa realidade, mas o fato é que boa parte da nossa discussão sobre eficiência e produtividade inevitavelmente vai passar também pela questão da inteligência artificial e a gente já tem que começar a ficar incomodado se a gente ainda não tem nenhum projeto de inteligência artificial, pelo menos sendo cogitado e discutido dentro da clínica. Tá? Se a gente não consegue ter orçamento agora, se a gente não tem ninguém para tocar esse projeto, pelo menos por dentro do que está acontecendo no mercado, a gente precisa estar, porque isso faz diferença no planejamento. Tá? E aí, eu já falei, só recapitulando, né? Já falamos aqui dos desafios, né? Alguns desafios, pelo menos os que eu acho que são os principais nos setores de TI. Já falamos agora no contexto econômico aí de onde as clínicas estão. Você não dá para ficar longe disso, não importa o setor que você esteja. Está na assistência? Tem que. Opa, perdão que a Siri de vez em quando ela fica doida para participar das minhas aulas aqui. Então, independente da área que você esteja, se você é da enfermagem, se você está na assistência, se você é da radiologia, enfim, tem coisa para você se preocupar e antenar aí no cenário econômico. Não dá para você conduzir a sua rotina clínica sem ter minimamente uma ideia de como que o cenário econômico está colocado para você, tá? Sobre o risco de você ter propostas incoerentes, né? Ou seja, que não levem em consideração o cenário atual. E aí, falando um pouco de inovação, né? Eu já dei algum spoiler lá, mas algumas reflexões que eu queria compartilhar com vocês também. E um pouco de visão crítica pessoal minha, tá? Inovação não é apenas sobre adquirir novas máquinas, sistemas, produtos, serviços, tecnologias inéditas recentemente desenvolvidas, tá? É importante vocês saberem isso. Existe inovação também de outra esfera. Existe inovação em processo, existe inovação em treinamento, existe inovação em formas de você gerenciar a equipe, existe informação em atendimento ao cliente, inovação, existe inovação em todos os âmbitos. Não depende de ter alguém programando com computador, nem de ter internet, nem muito menos de ter inteligência artificial, tá? Pode ter inteligência biológica também, pode ser inovação, pode ser fruto de inovação e geralmente são as melhores, tá? Então se liguem nisso, tocar projetos de inovação interna que não dependa de coisas externas. É importante vocês considerarem isso e estimular a TI a participar junto com vocês dessas discussões. Inovação também é fazer diferente, melhor, mais rápido, com menos uso de recursos. Tá?
menos uso de recurso, principalmente, né? Sejam eles financeiros, de pessoas ou de tempo, né? Aquela tarefa que demora muito, ou seja, eu não sei vocês, mas teve uma época aqui que eu contei a quantidade de cliques que eu tinha que dar no meu RIS para acessar um relatório. E eram muitos cliques. Então, eu cheguei no final do dia, chamei o pessoal da TI passa aperto comigo, né? Eu falei, pessoal, olha só, eu tô tendo que clicar, sei lá, 38 vezes aqui para chegar num relatório, para pegar esse relatório depois e ter uma informação que eu preciso. Não é razoável isso na rotina. Não é razoável. Quantos cliques vocês têm que dar na ferramenta que vocês trabalham? Pensem sobre isso, tá? Produtividade também é ter as coisas disponíveis, né? Ou seja, tá tudo disponível, mas tá disponível com 38 cliques, não me resolve muita coisa. Fora que muito dos indicadores que a gente tinha numa época passada, existia um esforço enorme de tratamento de dados. A gente tinha que mudar aqui, jogar em Excel, exportar do RIS, abrir no Excel, formatar de novo, tirar o que não era importante, configurar tudo para depois ter um resultado. Tá? Então, isso também tem que ser avaliado, principalmente sua clínica está num processo de troca de RIS e PACS. Ah, estamos pensando. Então já começa a pensar e olhar como são esses relatórios, como vem a informação, quantos cliques a minha da recepção precisa dar para atender um paciente, se é uma tela só que ela abre, se é duas, três, isso tudo faz diferença no final do dia, tá? O nível de automação das clínicas ainda é muito baixo. O que é automação? Como que é o processo de atendimento na sua clínica? O cara chega com a guia, essa guia está online? Ou essa guia está em papel? Ah, se a guia está em papel, ela é o pedido do exame também? É. Então você tem que escanear para o médico ver, você tem que transcrever a indicação clínica. Como é isso? Né? Você tem que entrar no site da autorização, fazer o login, entrar com o exame, entrar com a clínica, pedir autorização, imprimir autorização, salvar autorização. Como é que é isso? Olha o tamanho do problema que é a falta de automação. Já existe sistemas que você só aponta o paciente, ele vai lá no site do convênio, já valida a elegibilidade, já autoriza, já fala o que está coberto, o que não está coberto, e já tem sistema que já, no atendimento, já fala com o paciente, ó, oh, isso aqui não vai ser coberto, o valor é tanto, você pode pagar aqui no cartão e tá tudo certo. Tem clínica que faz isso no agendamento. Ó, isso aqui não vai ser autorizado, não é coberto, vai ser tanto a mais no seu exame. Pode pagar online se quiser, pode pagar aqui. Então, olha como as coisas vão ficando dinâmicas, né? Há umas 2 semanas atrás, eu fui numa clínica que tinha um totem de atendimento e assim, eu fiquei tão chocado com o que eu vi, eu saí de lá com problema, assim, eu saí de lá ansioso, porque o totem de atendimento era tão autônomo o funcionamento, ou seja, era tão automatizado que o próprio paciente fazia o upload subia, né, a guia dele quando ela não estava fisicamente, ele subia a guia pelo telefone no sistema da clínica. Tinha um QR Code no totem, ela ia fazendo atendimento, autoatendimento no totem, já ok, né? Entenderam, né? E aí chegava um momento e falava assim: o seu pedido está com você? Tá. Escaneia esse QR Code e faz o upload desse pedido aqui na ferramenta. Aí a pessoa vai lá, abre a câmera, escaneia, vai para o site da clínica, tem um link lá, ela sobe o pedido médico e a documentação toda via QR Code no totem. Aí você vai falar assim: ah, mas o perfil do meu paciente não funciona isso. O paciente vai conseguir ver isso nunca. Assim, concordo. Mas tinham 6 totens e tinha 2 posso ajudar, um posso ajudar. A pessoa que estava lá ajudando a pessoa a resolver. Ou seja, por agora, 30% talvez ainda estava precisando do posso ajudar, 70% estava se virando. Para frente, a gente já sabe o que vai acontecer. As pessoas também se adaptam ao fluxo, né? Daqui a pouco é 100% que está fazendo isso, né? Mas olha que ideia simples, né, na concepção. Talvez na implantação seja um pouco mais difícil, mas na ideia é uma ideia muito simples. É um QR Code que o cara vai entrando no site e sobe o pedido médico. Enfim, vamos seguir. É, também inovação. É também sobre novas tecnologias. A gente também não pode descartar que tem na mesa a questão do computador e do processo, do sistema novo e da máquina nova.
é também sobre isso, né? É também sobre envolver a TI nas decisões estratégicas, ou seja, a TI também é motor de inovação. Notem que, quando eu estou falando que a TI está envolvida, é uma crítica que eu faço também ao organograma das empresas hoje em dia. Como está muito vertical a sua estrutura, ainda é hierarquizada, né? Ou seja, ela pode ser, existe, sempre vai existir hierarquia, mas você não precisa ter uma estrutura hierarquizada. Porque quanto mais horizontal for a troca de informação e a participação, mais ganho a gente tem nos processos. Né? Ou seja, não existe mais nada hoje que não seja multidisciplinar, gente. Não dá para você decidir uma máquina de ressonância sem ter o cara da TI do seu lado, para saber qual é o fluxo de imagem que vai gerar, quanto que vai ocupar no HD ou na nuvem de imagem, quanto de exame. Ah, acabei de comprar um novo tomógrafo. Não falei nada com o cara da TI. O meu tomógrafo era de 2 canais e agora eu comprei um tomógrafo de 256 canais. O que vai acontecer na primeira semana de exame desse tomógrafo? Vai gerar um volume de informação e de imagem médica tão grande que o cara da TI vai entrar em pânico, não vai entender o que está acontecendo. Ele vai olhar e falar assim: caraca, um exame de tomografia que tinha 2 GB agora tem 12. Onde que eu vou arrumar espaço para isso? Aí começa aquela loucura, né? Não tem HD no servidor, a nuvem não aguenta, tem que mudar, aí eu vou aumentar o HD, o processador não vai estar legal. Olha a loucura que é. Então não dá para a gente considerar, porque cada profissional tem um olhar sobre o seu escopo de trabalho. E ele vai te dar. Ó, quem aqui já comprou um tomógrafo e ficou preocupado com o tamanho do HD do servidor? Vocês já preocuparam com isso? Né? A mesma coisa com o RIS. Como que é a estrutura do RIS, do banco de dados? O banco de dados é mesmo banco de dados que eu tenho licença para funcionar? Precisa de um novo banco de dados? Vou trocar o RIS. E aí? O RIS eu consigo migrar a informação que eu tenho? Eu tenho que começar do zero? Como que é? O que, que vai migrar? O que, que não vai migrar? Olha a importância dessas coisas ser bem endereçadas, né? Envolver a TI nos processos de trabalho, quando a gente fala de definição das tarefas mesmo, vai definir o POP. O POP está relacionado com tecnologia, envolve a TI. Tem o RIS como base, envolve a TI. Né? E estimular o envolvimento das equipes para além de suas competências chaves. Ou seja, quando você junta todo mundo para discutir um projeto e é uma equipe multidisciplinar, é aquelas coisas que é clichê, mas a gente tem que falar. Né? A soma das partes é maior do que o todo. O que é isso? Todo mundo junto pensando é muito melhor, tem muito mais valor, muito mais informação do que todo mundo pensando separado. Os pensamentos e as áreas se complementam, tá? Bom, enfim. Agora é aquela parte que eu acredito que vai ser a parte mais bacana, que é um brainstorm a respeito do que a gente tem hoje de inovação, que muitas vezes, e aí, como que eu fiz isso aqui? Algumas delas eu já tenho, eu tô como auditor do PAD desde 2016, então eu visito muita clínica, né? Isso sem contar as JPRs da vida e por aí vai. Enfim, o que eu quero dizer? Eu coloquei aqui algumas coisas que eu vejo que são oportunidades e que são soluções que muitas vezes as pessoas ainda não se atentaram para isso, mas que podem sim ter uma importância muito grande e fazer muita transformação e aumento de produtividade na rotina das clínicas, tá? E aí vai ser mais rápido, eu tô acabando, tá, pessoal? Não vou segurar vocês muito mais tempo, não. Então vamos lá. No atendimento, eu já falei aqui dos totens de atendimento, né? Acabei de contar, dei spoiler antes. Automação de autorização, ou seja, autorização do convênio e cobrança de exames não cobertos. Ou seja, é aquela coisa assim, tipo, autorizou, ok, não autorizou, o que não autorizou vai ter cobrança do paciente? Qual que é a política da clínica? Né? Como vai ser essa cobrança? A gente consegue fazer essa validação já no agendamento ou vai esperar o atendimento da recepção? Se esperar o atendimento, como que isso está lá? Já tem o fluxo para esse pagamento, já tem o valor, como que é isso? Né? Já tem o script da atendente para contar para o paciente essa notícia ruim, ou seja, que o plano dele não vai cobrir todos os exames que ele está fazendo, né? E aí vale a importância dessa questão da automação na autorização ou do cuidado com o processo de autorização, porque nenhum convênio vai brigar para você ou dar uma sanção para você se você cobrar uma coisa que ele não cobre ou que ele não autorizou, não faz sentido, tá?
obviamente que vale a pena vocês, é importante vocês avaliarem os contratos de vocês. Mas se ele não autorizou ou ele não cobre o procedimento, vocês estão liberados para cobrar isso do paciente. Só que como é isso, né? Às vezes você só vai saber que o convênio ou não cobre ou não autorizou no final do atendimento. O paciente já passou, já entregou os dados dele, já confirmou, já tirou a fotinha, já fez tudo. Aí você tá lá e o paciente aguardando. Aí de repente muda para ele tá tudo bem, né? Imagina a experiência do cliente. Não, tá tudo certo, agora é só terminar. De repente ele recebe uma notícia inesperada. Fala, ó, seu convênio não autorizou, não vai pagar isso aqui. É mais X reais. Então, olha como que isso precisa de um script. Olha a inovação. Qual que é o script disso? Né? Você imprime a negativa do convênio, a não autorização, a não cobertura para o paciente? Porque, não sei na região de vocês, aqui acontece muito. O convênio não autoriza, eu falo para o paciente pagar, ele paga, vai lá no convênio, o convênio autoriza, ele volta na clínica e pede para eu devolver o dinheiro que o convênio autorizou e ainda fala que o problema é meu. Não sei se isso está na realidade de vocês, comentem no chat. Então, o que a gente começou a adotar como postura? Quando o convênio não autoriza, dá uma negativa, a gente imprime a negativa e entrega para o paciente. Fala assim, ó, estou aqui disponível, vamos fazer, vou te cobrar o preço aqui que a gente tem na lista. O seu convênio não autorizou, está aqui negativo, você pode ir lá e pode, se você tiver alguma dúvida, você conversa com a sua operadora, né? Enfim. Reconhecimento facial, vocês já viram isso? O paciente chega e é reconhecido visualmente. Ou seja, é o reconhecimento facial de paciente, gestão de acesso aí, como a gente chama nas normas de qualidade, né? O cara tirou uma foto, ele chega na cancela, ele mostra a face e ele entra. A cancela abre com reconhecimento facial, tá? Para além da fotinha, né? A gente tira uma fotinha para identificar, isso aqui é um passo a mais. Ou seja, o cara bloqueia a passagem dele na clínica pela questão facial. E aí imagina que você tem uma sala de ressonância com circulação restrita no ambiente, que é norma também, e que o paciente da mamografia pode pegar um caminho errado, né? E dar lá sem estar devidamente mapeado com seus sobre a segurança do campo magnético. Se é o reconhecimento facial, pode ter um bloqueio. Ele pode chegar na cancela e não conseguir passar para a área da ressonância porque ele está indo fazer mamografia, por exemplo. É uma coisa que nunca vi funcionando assim, tá? Mas fica o brainstorm. Autoatendimento, ou seja, check-in, eu vejo muito já. Pré-check-in de paciente que confirma os dados, coloca lá, faz o upload da guia, chegou na recepção, já está tudo pronto, só confirma o dado, não precisa imputar mais nenhum dado, é só confirmação, né? A guia já está lá, né, disponível também com a indicação clínica para o médico ter acesso. Autorização automatizada, eu já falei. Preparo também. O paciente recebe o preparo quando marca, recebe 24 horas antes do procedimento, ou no prazo que ele precisar fazer o preparo, seja de 2 dias, isso também tudo automatizado. Ou seja, o preparo, o aviso, já vai tudo para o paciente, a confirmação do agendamento, enfim. Coisas também automatizadas que não demandam é, acaba não demandando mão de uma pessoa, não demanda tempo das pessoas que estão trabalhando, é executado em automático. Agendamento facilitado é algo também que, cara, é impressionante. Sinonímia, regras de exames compostos, pagamento online, isso tudo pode ser automatizado, tá? Quando o procedimento não é coberto, a questão da elegibilidade, que eu também já falei. Essa história da sinonímia aqui foi um negócio muito caro para a gente aqui. A gente teve um período em que, por questão de limitação de espaço físico, nós fizemos um projeto de terceirização do call center que não deu certo. E aí a gente olhou e falou assim, mas como não deu certo? Né? O call center atende tudo que é serviço que vocês podem imaginar, mas não serviu para atender uma clínica de radiologia? Não serviu e a culpa foi nossa porque o meu processo está muito ruim. O meu RIS não tinha informações suficientes no agendamento para dar suporte a uma pessoa que não estava plenamente capaz e conhecedora daquele processo. Né? A gente não conseguiu fazer rodar. Ficamos quase um ano com o projeto,
fizemos muita melhoria de processo e de regra dentro do software, mas a gente não conseguiu avançar. Uma das coisas que a gente não conseguiu solucionar de forma satisfatória foi essa questão da sinonímia. Por quê? Eu acredito que vocês devem ter isso também, de problema de andamento online, se vocês têm. Muitas vezes aqui acontece assim: o médico pede uma ressonância de encéfalo. Aí o paciente vai marcar o exame lá no site, ele tem ressonância de crânio, não tem encéfalo. Aí o cara não acha encéfalo, ele não marca. Ele acha que não tem, acha que não faz, né? Ou então ressonância da cabeça, o cara pede ressonância da cabeça, interior tem de tudo, né? Ressonância da cabeça, ressonância do encéfalo, ressonância de crânio. Obviamente que crânio é predominante, mas acontece do cara pedir também ressonância de encéfalo. E acontece uma coisa que aí é uma maldição na nossa área, entre aspas, que é o cara pedir uma ressonância de crânio, mas quando você lê a indicação, você percebe que você também tem que incluir o procedimento, sei lá, por exemplo, de cervical. Pela indicação, você percebe que o cara está na transição de uma área para outra, né? Por exemplo, outro exemplo que também dá muito problema no agendamento online é segmento adicional de coluna. Que o cara vai lá e marca, é uma ressonância de coluna. Ok, o cara vai lá, ressonância de coluna, 2 segmentos. Ok, só que o cara queria coluna tóraco-lombar. E aí? O segmento adicional não vai pro agendamento. Obviamente, quando não vai pro agendamento, são 2 exames, né? A minha agenda bloqueou um horário só de ressonância da coluna, e na verdade eram 2, 3, talvez. Vai entender. Então, um problema nessa questão de sinônimo, de você ter sinônimos dos procedimentos na busca do paciente, né? E um problema também de você ter que validar o pedido médico, muitas vezes, que te dá informação não só pelo que o médico pediu, mas também pela indicação clínica, né? Então é uma dificuldade, tá? O que tem funcionado bem é o WhatsApp. E aí, talvez uma coisa que vocês também não pensaram. Na clínica a gente colocou o WhatsApp funcionando e a gente teve uma demanda absurda pelo atendimento no WhatsApp, agendamento também, a ponto de nós colocarmos atendentes exclusivamente para o WhatsApp. Ou seja, a pessoa não atende telefone, tá? Você não atende telefone. Aí você fala assim, meu Deus, você tem uma pessoa que atende o WhatsApp? Eu falei, E como que funciona isso? Eu vou explicar por que que isso foi uma vantagem para a gente. Geralmente, a telefonista, pela questão dos aparelhos que ela escuta, fone e tal, ela tem uma jornada reduzida de 6 horas, né? Isso é por lei, tá? Então, Kellen, olha só isso aqui, então, você vai entender. Daqui a pouco eu leio as mensagens do chat, só concluir esse raciocínio do WhatsApp, tá? Então, o que a gente fez? Como a telefonista tem restrição de 6 horas de atendimento, porque ela usa o aparelho, é uma questão legal, a jornada da telefonista é 6 horas. Então, a gente, ao invés de colocar a telefonista para atender o WhatsApp, a gente criou um cargo de atendente de WhatsApp. Porque, como ela não usa nenhum aparelho auditivo, ou seja, fone, essas coisas, ela tem 2 horas a mais de jornada possível. Ou seja, a telefonista pode atender 6 horas, a pessoa do WhatsApp atende 8 horas na jornada, que é 44 semanais, né? A gente ganhou muitas horas aí, e ainda fizemos a mais ainda. Como a minha telefonia está sempre crescendo e com pouco espaço, a gente ainda pegou as atendentes do WhatsApp e colocamos em home office. Ou seja, a gente economizou recurso interno, a gente economizou espaço e a gente ganhou 2 horas a mais de atendimento no WhatsApp. Então, notem que essa foi uma solução que só foi possível porque na discussão da criação do atendimento do WhatsApp, eu estava com o cara da TI, eu estava com o gerente de RH participando, eu estava com a galera da supervisão de telefone participando, e isso foi construído, né? Talvez se a gente só colocasse o WhatsApp, a gente teria mantido ele dentro da clínica, dentro da telefonia, e a pessoa híbrida, né? Que atende telefone e atende WhatsApp. Outra coisa também não funciona, tá? A gente já testou, acho que meia dúzia de robôs de atendimento de WhatsApp que tem uma inteligência artificial aí. Eu falei que não tem nenhum projeto na minha clínica, lembrei um. E é difícil a gente funcionar bem, porque
de novo, o paciente não entende o fluxo de atendimento. É difícil. A informação para o paciente é difícil. Mas, enfim, segue o baile. Eu vou ler o chat rapidinho. A Flávia comentou aqui que na clínica esse cara não teve devolução, mas já aconteceu do convênio não autorizar e o paciente ficar nervoso com a recepcionista. Isso é toda hora, né? Aqui é toda hora. Convênio não autoriza, e fica bravo com a gente, né? Enfim, mas paga o convênio, a fatura está em dia. Ok, enfim. É complicado. Relacionamento com convênio é sempre um ponto de tensão, né? Upload de pedidos e documentos do paciente, Ana Maria falando aqui, ó, através de totens, gera menos impressões, impactando o custo, além da agregação. Exatamente isso. Eu fiquei encantado com essa solução do QR Code. Porque hoje, se você pensar, a grande maioria dos pedidos já são digitais, pedidos de exames. Tem pouco pedido em papel. Ou o cara faz no sistema do convênio, já vem tudo digital. Então ali ele é só ele subir o PDF e tá tudo certo, né? A Flávia comentou em relação ao agendamento online. Agendamento online para a gente é caótico, né? Mal dá para agendar raio-x, mamografia e densitometria. Densitometria diz que ainda dá uns problemas com o corpo inteiro, segmento adicional, enfim. Mas ressonância e tômago é muito difícil, porque o paciente ele não tem a formação e o entendimento do fluxo e da nomenclatura para fazer isso por si só, né? Enfim, tá aí uma coisa que a inteligência artificial devia resolver. E aí eu fico para vocês outro dia numa rede social aí, fica como curiosidade. Eu vi uma inteligência artificial que reconheceu letra de médico. Isso foi para mim um espetáculo. Eu falei, não, agora acabou. Se, brincadeiras à parte, olha como é bacana isso. Você ter uma inteligência artificial que consegue reconhecer a letra escrita. Né? Isso já acontece, já está disponível, mas conseguiu reconhecer a letra do médico também. Então, isso também, talvez lá na frente, a gente consiga se beneficiar de alguma coisa nesse sentido, tá? Seguindo aqui, ó, na parte de laudo, né? A gente tem inteligência artificial para laudo médico, né? Ou seja, que é uma evolução da máscara de laudo. Ele consegue falar, ele consegue colocar parâmetros, ele consegue inserir trechos de parágrafos inteiros só com um comando de voz. Então não é a máscara, aquela coisa que você clica e bota o laudo inteiro. Ele consegue ter vários pequenos trechos configurados na ferramenta e editando e inserindo esses textos aí com comando de voz, tá? E é muito produtivo. Eu vou mostrar daqui a pouco alguns funcionando aqui. Impressão por demanda versus resultado online. Impressão por demanda é algo que, para mim, aqui está no meio do caminho. Ou seja, existe a funcionalidade, tá? Mas ela não funciona bem. Então a gente tá lá, mas o uso ainda é meio confuso, ainda dá muito problema, ainda fica algumas coisas pendentes, atrasa algumas entregas de vez em quando, então, não funciona liso, ou seja, não funciona 100%, tá? Lá a nossa experiência com duas soluções de impressão por demanda é que para a gente está funcionando em 90%, está em 85%, tem 15% de falha no processo. Em termos de sustentabilidade, quando a Ana Maria falou aí, em termos de sustentabilidade de custo, é maravilhoso, né? Porque quem aqui imprime exame ainda tem um arquivo gigante, né? Que o paciente não busca, ou demora a buscar, enfim. Então, isso elimina muito esse arquivo, que também demanda muito tempo, demanda gestão, demanda cuidado, porque o exame está ali armazenado, pode amassar, pode ficar danificado de alguma forma, né? E imprimindo na hora a gente não tem isso, né? Mas ainda é algo caro para você fazer direito e com uma eficácia aí de 85% na minha experiência e com muito custo aí. Essa história de arquivo físico, né? Como a Ana disse, é algo que a gente também já pensou aqui. A gente tinha um arquivo físico dentro da matriz da unidade, que a gente deslocou ele para um self-storage, né? Que é aqueles galpões onde você aluga box para armazenar. Por quê? Eu estava com uma área nobre da clínica reservada para estoque de papel. E aí eu penso, visão, peraí, o aluguel aqui é muito caro. Vamos abrir essa área, vamos fazer alguma coisa aqui de atendimento, vamos pegar esse estoque, vamos guardar em outro lugar, né? Enfim, e aí a TI entrou porque a TI validou o inventário do arquivo que está indo para o estoque fora da clínica.
tem um processo de identificação, de rastreabilidade, porque a gente não é um lixão de arquivo, né? É um depósito. Então as coisas têm que ser recuperáveis. Você tem que conseguir entrar lá e pegar o arquivo de volta e pegar a informação quando você precisar. E não tem que ficar lá 2, 3 dias procurando, não achando, tá tudo mal guardado, mofado, com rato, enfim. A gente sabe que essas coisas acontecem, tá? É, Bom, integração com o médico solicitante, ou seja, envio automático do laudo para paciente e solicitante. Por que que não acontece na nossa área? Você vai no laboratório, a informação é muito mais simples de ser compartilhada, já vai para o médico, já vai para o paciente um fluxo só, né? Para a gente é complicado ainda por causa das imagens. Funciona bem, mas o médico solicitante ainda tem muita barreira porque não é simples. O ambiente dos consultórios é muito diversificado. Então, nem todo computador é bom, nem toda internet do médico é legal, né? Nem toda informação chega do jeito que ele quer. Então, assim, ainda é um fluxo que a gente precisa melhorar. E aí, quando eu olho para o mercado, eu falo assim: caraca, a gente ainda imprime exame, não é razoável isso mais, né? Mas aqui a gente não consegue fazer um movimento contrário nem para o aplicativo, nem para o médico, ainda é muito difícil, é um trabalho de formiguinha, né? Água mole, pedra dura, então estamos indo, mas tá em ritmo bem lento aqui, tá? Laudo estruturado, eu vou dar um exemplo do que é laudo estruturado, é um laudo que facilita o médico a realizar o procedimento de laudo, evita que ele esqueça alguma coisa ou que ele pule algum parâmetro, né? E também facilita que você tenha projeto de dados e de analytics baseado nos resultados que você libera de laudo. Ou seja, aqui você pode começar a fazer correlações. Quando a gente está falando de projeto de inteligência artificial, ter o laudo estruturado é uma pré-condição para talvez você conseguir um projeto de inteligência artificial relacionado ao laudo médico lá na frente. Sem laudo estruturado, vai ter como? Vai, mas vai ser um pouco mais difícil, na minha opinião, tá? Abas múltiplas dos sistemas de laudo. Já viram isso? Tem lugar que o cara tá dando um laudo. Se alguém liga para ele revisar um outro laudo, ou para ele adiantar outro laudo, ele tem que fechar o cadastro inteiro do paciente, reabrir todo o cadastro do paciente novo, abrir o laudo novo, dar aquele laudo, fechar tudo e voltar e abrir tudo de novo no novo laudo. E tem sistema que o cara simplesmente clica, abre uma nova aba, abre um novo paciente, um novo laudo ali junto com ele, né? O meu aqui é assim: você abre lá, outro paciente, você fecha tudo, aí abre tudo, dá o laudo, fecha tudo, abre tudo e continua o outro laudo, né? Parece uma coisa boba, né? Mas olha o tempo que o médico perde nisso aí. Peraí, só um minuto. Eu sei que eu tô falando muito quando eu começo a ficar com a garganta seca. Já tô terminando, tá, pessoal? É, Conferência automatizada de termos nos laudos, né? Ou seja, é, quem aqui nunca presenciou um erro de lateralidade? Era direito, virou esquerdo no laudo. O cara puxou a máscara esquerda, era direito. Quem nunca percebeu aqui um exame que foi feito sem contraste e saiu com contraste no laudo? Porque a máscara que puxou, puxou com contraste. Isso são erros que são de baixo potencial ofensivo no paciente, talvez. Se bem que não, lateralidade não, né? Mas que não deviam mais acontecer. E devia ter sistema para a gente resolver isso, né? Alguns sistemas já têm. E aqui, ó, esse sisteminha aqui de laudo, ele faz o realce em palavras-chave que geralmente são atribuídas a falhas nos laudos, né? Ou seja, ele seleciona aqui a parte do contraste, tá? Ele colocou aqui, ó, sem alterações, ou seja, o com é sem ou com alterações, direito e esquerdo, ó, ele colore diferente para você ficar esperto, para conferir. Imagina o médico está conferindo um laudo dado, né? Então, quando ele vê a marcação, ele já fala contraste. Fala, não, não tem contraste, ele já apaga. É direita, ele lembra, não, é esquerda, ele já apaga. Então, o sistema ajuda o médico fazendo um realce nas informações que são mais críticas, tá? Para na hora da revisão, o médico também ter uma revisão mais ágil, né? Enfim, estou admitindo alguém aqui. Bom,
Interessante aqui, né? Sisteminha de laudo, tá? Vamos para frente. Aqui, deixa eu ver se vai rodar esse vídeo aqui. Vamos lá. Hum, deixa eu ver. Como sempre, não rodou. Deixa eu passar para frente. Ah, rodou. Ó, isso aí é um sistema de laudo estruturado. Olha como é o laudo. Do lado direito, você está vendo o laudo como ele está ficando. E do lado esquerdo estão os parâmetros. Aí o médico vai selecionando os parâmetros ali, ó. Se tem doença ateromatosa, sim ou não, ele vai marcando e isso vai alterando o laudo do lado, tá vendo? Então nota que é muito mais direto, muito mais objetivo, óbvio. E aí fazendo todas as vênias possíveis. Tem muita crítica a essa questão de laudo estruturado, tá? Tem muito médico que gosta de descrever, de ter uma complexidade. A discussão aqui não é sobre isso, tá? A discussão é que é possível ganhar produtividade e ganhar informação utilizando o laudo estruturado? É possível, né? Existe, se for uma decisão estratégica ou algo que dentro do perfil da clínica vale a pena avaliar. Né? Ali nos campos de descrição, você vai ver que tem um microfone que pode ser editado também, ou seja, tem um grauzinho também de liberalidade dentro do laudo, mas praticamente ele vai marcando ó, o que, que tem, o que, que não tem, é tudo checkbox. Ó, e isso serve não apenas como estruturação dos dados que estão no laudo, serve também para o médico seguir tudo que tem que ter daquele laudo. Não ter que ficar preocupado de lembrar tudo que ele tem que narrar. Existe um protocolo, tudo que ele tem que narrar e apontar tá ali. E ele tá dando laudo. Olha que beleza. Eu não sei, assim, eu não sou médico, tá? Mas quando eu olho isso aí, queria até a opinião de vocês. Quando eu vejo isso aí, eu falo assim, eu penso que se eu fosse médico, eu ia gostar bastante desse tipo de solução, tá? Sendo bem direto, é muito mais tranquilo do que digitar. Isso é um laudo grande. Nota que esse é um laudo grande, tá? De anjo TC, eu acho, tá? Mas fica aí embaixo, ele ainda tem os parâmetros, ó. Aqui são os parâmetros de medida que ele vai inserindo, ó. Aí ele já tem os campos ali, ó, tá vendo? Ó? Esses campos vermelhos aqui, ele vai digitando a medida lá embaixo, vai adequando tudo aqui um por um. Bacana isso, né? Escalas, ó. Automação de troca de plantão, de agenda, automação de cálculo de remuneração, facilidade de comunicação. Como que é a escala na clínica de vocês? É Excel e Word? Tem que mudar ali? Calcula quem está no feriado, quem não está, quando vai abrir, quando não vai. Tem sisteminha de gestão de escala. Olha que maravilha. É online, o cara tem um aplicativo. Se ele quer trocar o plantão, ele entra no aplicativo e fala que ele não vai poder fazer o plantão, o colega pode assumir o plantão dele. Tudo via aplicativo, ou seja, não tem mais necessidade de ter alguém preenchendo e alterando a escala. A escala é preenchida e alterada pelos próprios profissionais, sejam eles médicos, enfermeiros, quem for. Troquei o plantão com você, falou, ó, tô te mandando no aplicativo, você aceitou, você pegou o plantão ali e foi, tá? Então, olha como que fica fácil. E aí, não bastasse isso, você ainda tem a condição de mandar notificação por push no celular do médico. Se tiver algum pedido especial para ele, alguma questão, se você quer que ele cubra um horário, que ele aumente um horário, você pode fazer isso tudo via aplicativo, ele dá o ok e segue a vida, tá? Tem ainda, olha isso aqui, ó. Quem aqui tem problema de atraso de profissional na clínica? Não só médico, né? Mas enfermeiro, qualquer profissional. Com a escala online, você pode. É um ponto online. O cara vai lá e você monitora, ele te dá um analytics, quem tá chegando atrasado, quem não tá, quantos minutos de atraso, quantos não tem, tá? Isso também também é automatizado. Solução de Big Data, o que é isso aqui? Bomba injetora com analytics. Então você vê aqui qual o volume de injeção que você fez de contraste, né? Aqui, ó, o uso do contraste, quantos ml de média, quanto é, ele vai te dando aqui, ó, qual foi a evolução do uso de contraste. Aqui embaixo, ele monitora o fluxo, qual que é a taxa de fluxo. E mais interessante ainda, ele compara o seu dado com toda a base de dados da bomba injetora, né? Óbvio que todos os dados são anônimos, eu não sei de quem que é, mas eu sei a média que as pessoas têm. Então aqui, ó, nesse caso aqui, é, a, o total de injeções aqui no limite de taxa estava um pouco acima, ele está sinalizando aqui. Ou seja, às vezes a sua clínica está com um fluxo um pouco maior, está tendo mais extravasamento,
E aqui está a oportunidade de benchmark para você dar feedback para a turma. Ó, vamos repensar o protocolo, volume aí e fluxo, porque a gente está um pouco acima do que a gente tem de comparação, né? E aí, indo para a solução que custa dinheiro, e é claro, e também é tecnologia, né? A gente tem agora aqui, isso aqui é ressonância, tá? É, inteligência artificial acelerando exames. Então, aqui está pequeno, mas você sai um exame de 3 minutos aqui de coluna para 1 minuto. Então, talvez aquele seu projeto de uma segunda, terceira ou quarta ressonância seja resolvido com um software melhor, tá? Aqui, ó, a gente tem outro exemplo aqui de 3 minutos para 59 segundos. Isso é aceleração, porque acontece? O que a inteligência artificial está fazendo com a imagem? Ela está fazendo pós-processamento. Então, ela precisa de menos sequências executadas na máquina para gerar sequências que são geralmente feitas em pós-processamento com a máquina funcionando. Então, assim, bem a grosso modo, tá? Mas o que acontece aqui é que o pós-processamento ele não depende mais de máquina ligada. Então, o pós-processamento, o paciente saiu da máquina e você está terminando o exame dele lá. Ele está processando a imagem e tudo, gerando a sequência, gerando aquelas sequências adicionais, fazendo os mapas adicionais, todos ali do outro lado. E aí, é, caminhando já agora efetivamente para o penúltimo slide, eu acho. É, continuando o brainstorm, e as automações financeiras, reconciliação de movimento de cartão de crédito, extrato de banco, como é? Ainda é na mão? Ou você importa o arquivo e sobe e controla tudo já de forma automatizada? Você cadastrou o banco já no seu sistema e ele já puxa tudo e você está online com o banco 24 horas, né? E as automações de faturamento, e o recurso de glosa, a conferência de recebimento. Como é a conferência de recebimento? Vocês recebem o XML da operadora? Eu não recebo de quase nenhuma, tá? O sistema faz a conciliação automática? Meu ainda não faz quase nenhum. Muita coisa aí para desenvolver nessa área, tá? É... Controles ambientais. Monitora a temperatura, umidade da sala. Como você faz? Tem um caderninho lá que você anota? Ou você já tem um dispositivo lá que manda o dado a cada meia hora via Wi-Fi para algum lugar, para um banco de dados, e se der algum problema, ele te manda um alerta e te avisa que está fora a temperatura e a umidade, que o ar-condicionado parou, que o fluxo de água do chiller está interrompido, que o chiller parou. E aí? Tudo isso já está automatizado na sua clínica? Olha, esses alertas e medição de temperatura e umidade é coisa de baixíssimo custo, tá, pessoal? É muito baixo o custo disso. Se vocês tiverem um cara bom aí na região de vocês, então, nesse caso, vocês criarem um produto mesmo, vocês fazerem a solução dentro de casa, com Arduino, enfim. É barato demais. Agora, quanto tempo gasta lá a sua técnica de enfermagem para ficar anotando que a temperatura da sala estava em X, a umidade estava em Y? Como é que é isso? Né? Aquelas folhinhas de papel. Controle de gastos barra estoque, né? Como que é hoje a apropriação de gasto de material nos exames? É automático, está linkado com o estoque, dá baixa no estoque satélite, dá baixa no central, como está isso? Ou o estoque entrega o material lá e seja o que Deus quiser, o cara vai registrando o gasto e nesse meio tempo ali tem uma zona escura que ninguém tem controle muito bem do que está acontecendo, né? Distribuição de laudo. Como que é a fila de laudo para o médico laudar na sua clínica? Cada um pega o que quiser ou você já consegue fazer uma distribuição automatizada por área de especialidade, por urgência? Como que está isso? Né? Olha a quantidade de coisas simples que tem para a gente fazer. Mas aí qual que é o grande problema? Né? Geralmente, quando você escuta uma palestra dessa, o que eu penso sobre esse assunto, eu fico assim, a expectativa é que a minha clínica fosse a Disneylandia. Tudo funciona, tudo é lindo, todo mundo entra sorrindo, sai feliz, né? É o mundo da fantasia completa, é uma maravilha. É satisfação lá em cima, processo rodando, que é uma beleza, todo mundo querendo fazer exame com você, né? Todo mundo satisfeito. Essa é a expectativa. Muita automação, nada deixando a desejar. Quando, na verdade, o que acontece na grande maioria, inclusive comigo, na grande maioria das áreas, é isso aí, ó. Essa é a nossa Disney.
pro barquinho, pra canoa aí rodar no brinquedinho, você tem que estar lá puxando a corda, você tem que dar um empuxo, você tem que forçar o movimento, senão as coisas não, senão a diversão não acontece, né? Quanto de força a gente está precisando fazer para que as coisas aconteçam dentro da clínica? Isso tem que ser constantemente criticado por vocês no bom sentido. Tem que criticar. Quanto de força vocês estão fazendo para manter uma escala atualizada? Quanto de força vocês estão fazendo para fazer a reconciliação de faturamento? Né? Por quê? Esse parque aqui talvez não seja tão divertido quanto a Disney, né? Talvez não seja. Então, como mudar? Mágica não tem fada madrinha na nossa área. Então a gente muda e quem fez o curso lá comigo já viu esse slide. No fim do dia é tudo processo. A gente tem que olhar para o processo sempre de forma muito crítica e multidisciplinar. Temos que ter muitas pessoas olhando para esse processo, cuidando desse processo, criticando esse processo, inconformadas com esse processo, querendo sempre fazer mais com menos recurso e melhor. Pode parecer algo também bastante utópico, mas esse é o segredo. Tenha reuniões críticas com a equipe, analise o processo, questione, faça aquela perguntinha de criança: quantos porquês você está fazendo? Por que é assim? Mas por quê? Por quê? Por quê? Sempre há espaço para melhora. E aí a última provocação: como que está a gestão de processos na sua instituição? Quem define o processo? É só a qualidade? Quem participa aí do sistema de gestão da qualidade é só a qualidade? O pessoal da TI tem noção do que é? Tem processos de TI mapeados? Como é o backup da sua clínica? Como que está aqui? Que indicadores que a TI monitora? Monitora o uso do espaço em disco, monitora o, o processamento do servidor, se está ok, se não está ok. Monitora mais o quê? Monitora o firewall, monitora a segurança, monitora o controle ambiental dos servidores. O que a TI está monitorando? Que processo que a TI está ajudando a monitorar? Que processo a TI participa como parte, ou seja, faz parte, tem recurso que ela entrega para o processo. Então, turma, como eu disse no início, não dá mais para a gente deixar a TI no quarto escuro ou terceirizada e ficar chamando eles sempre que algum pepino acontece, não. Eles têm que estar participando sempre da concepção do projeto, a implantação e a manutenção. Não dá para tirar o pessoal da TI. Quando a gente fala de inovação, o leque é infinito, mas não é possível que a gente conduza esses processos da melhor forma possível se a gente não agregar o cara da TI. Da mesma forma que a gente precisa agregar a turma da gestão, a turma da qualidade, a turma da assistência. Então, notem que quando a gente fala de equipe multidisciplinar, quando a gente fala de processos que são sistêmicos e precisam ser cuidados por várias pessoas, é aqui, tá? Então, enfim, muitas provocações, né? Muitas questões aí que eu espero ter é, plantado uma sementinha para vocês aí em relação a ainda as possibilidades de projetos dentro das clínicas de inovação, não só projetos que necessitam de grandes volumes de recurso financeiro, mas também projetos que podem ser feitos de forma bem simples e barata, tá? É, e às vezes até soluções que vocês já possuem, mas muitas vezes não usam na totalidade. Acontece muito. Ah, eu tenho um RIS, mas a parte de financeira eu não uso no RIS, não. Eu tenho uma planilha de Excel. Ah, eu tenho RIS, mas o recurso de glosa eu não faço no RIS, não. Eu tenho um modelinho de Word aqui que eu coloco lá e faço por lá. Então, isso também, antes de procurar inovação fora, vocês devem analisar o que vocês já têm de estrutura e se é possível ou se tem algo que não está sendo usado na estrutura atual, que pode ser usado, pode ser melhorado, pode ser aprimorado antes de sair na louca aí procurando solução e piorando aí a coxa de retalhos que a gente já tem no nosso ambiente, né? Muitas vezes com vários sistemas para gerenciar toda, dar conta de gerenciar toda a rotina. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. De novo, agradeço todo mundo que ficou aqui até agora. Eu abro aí para perguntas, inquietações,
dramas pessoais, tudo que vocês quiserem aí compartilhar, fiquem à vontade, abram suas câmeras aí, abram os microfones, perguntem, tirem dúvidas. Meus contatos estão aí. Quem quiser pode me mandar WhatsApp, pode mandar e-mail, enfim. Fica à vontade. Eu gosto muito de fazer essa troca, aprendo muito com todo mundo, então tô sempre disponível aí, quem quiser. A gente pode continuar essa discussão aí mundo afora, tá? Se digitar meu nome também no Google, talvez vocês saibam até de coisas que não deveriam sobre mim, mas fique à vontade de me contactar também em rede social, enfim, estamos aí para isso. E quem quiser tirar alguma dúvida, comentar alguma coisa, compartilhar uma história, tá liberado. Só abrir o microfone e a câmera aí, pessoal. Ó, a Flávia aqui tinha compartilhado uma mensagem no site. Excelente. Aqui na clínica também prestamos serviço de teleradiologia. Temos corpo clínico espalhado pelo país. Ó, outro desafio importante, né? E essa questão do contraste é frequente, né? Seria ideal a parte técnica ser preenchida de forma automática, exatamente. É complicado esse fluxo mesmo. E acontece muito. O famoso é raro, mas acontece muito, né? Sobre o curso. Bom, essa aula, esse webinar é como se fosse uma aula extra do curso que a gente deu ano passado. E que a gente resolveu transformar em webinar para ser uma aula aberta, para que mais pessoas pudessem ter acesso ao conteúdo. Mas esse ano, em maio, já tem data confirmada para o curso que é de operação em TI, onde a gente discute processos de TI, conceitos de TI, que são importantes para muitas vezes para quem não está na área. Ou seja, a TI é uma caixa preta para muita gente. Então o pessoal fala de Daikon 3, o pessoal fala de um monte de coisa de servidor, de rede, de firewall, e as pessoas têm dificuldade de entender isso. E é importante que todo mundo tenha uma ideia do que é cada uma dessas coisas para poder participar e incrementar a discussão junto com a TI. Principalmente se você tem uma TI terceirizada, porque você precisa ser um agente de validação desse fornecedor, do que ele está fazendo, se ele tem uma boa prática, você tem que ter condição de auditar esse cara. Então, esse ano o curso vai ser remodelado para a gente tratar os principais conceitos relacionados à TI nas clínicas de diagnóstico. Então, a gente vai falar sobre DICOM, vamos falar sobre segurança da informação, vamos falar sobre os servidores, sobre os tipos de aplicação, sobre uma série de temas, sobre impressão, como que é essa impressão por demanda, quais as tecnologias de impressão por demanda estão disponíveis no mercado hoje, como que a gente faz, onde estão os principais problemas, questão de RIS e PAX, vamos falar bastante também, comprando máquina, o que, que a gente tem que ficar esperto do ponto de vista de TI, né? Não da parte médica de qualidade de imagem, etc., mas da parte de vista de infraestrutura, o que, que a gente precisa estar esperto em relação à infraestrutura. Então, o curso vai tratar disso tudo e mais um pouco. A ideia é, para o pessoal de TI, que é da área de TI, mostrar para eles o mundo da gestão. Ou seja, mostrar como é o processo, gestão de processo dentro da TI, gestão de riscos, definição de contingência, né? Questão de indicadores, a gente vai discutir isso tudo. Né? E para quem não é de TI, além dessa discussão, vai pegar também essa questão um pouco mais de base mesmo. O que é Daikon, como que funciona o protocolo Daikon, o que é uma imagem Daikon, por que a gente tem que validar os sistemas, como que a gente faz isso, quais são as variáveis importantes quando a gente está discutindo é, desculpa, quando a gente está discutindo servidores, quando a gente está discutindo aplicação, tudo que envolve essa parte de suporte, né, e execução da atividade relacionada à operação de tecnologia, a gente vai discutir no curso. O curso está programado para o dia 20 e 22 de abril, ó, de maio, desculpa. 20 e 22 de maio desse ano. Ainda não abriu inscrição, então eu recomendo que eu não tenho certeza. Se a Alicia estiver aí, puder me confirmar se ela souber, senão não tem problema. É só vocês monitorarem as redes do CBR, os perfis do CBR aí no Instagram, no LinkedIn, enfim, nas redes sociais e o próprio site do CBR, porque a divulgação é ampla, tá? Então vocês vão conseguir ver lá. Se quiser me seguir também, certamente eu vou dar o curso, eu vou fazer a propaganda assim que abrir as inscrições. Mas, e vocês vão ter a ementa direitinho lá, mas o assunto vai ser esse, tá? Esse curso foi montado basicamente porque a gente entende que existe um hiato aí necessário de ser preenchido de conhecimento mínimo da parte de TI
para a galera de gestão conseguir discutir e participar da concepção dos projetos, tá? Obviamente, participar contribuindo com a parte de gestão, mas entendendo o processo tecnológico, né? E não chegar lá voando alto sem saber nem o que que é servidor, o que que é rede, o que que é protocolo ABCD, tá? E para a galera de TI, é mostrar que, para além do que eles têm de aplicação, é preciso ter uma sistemática de gestão do setor, né? Os controles, os procedimentos padrão, documentação de como as coisas estão implementadas, né? Como que está essa questão do acesso a servidor. Vocês já pensaram nisso? Vocês têm a senha do servidor de vocês? Se o seu gerente de TI for sequestrado, se ele pegar a dengue e ficar uma semana no hospital e vocês precisarem ter acesso, com quem está essa senha? Como está essa política das informações que são importantes para a clínica não parar caso aconteça alguma coisa com a empresa de TI ou com alguma outra. Enfim, são coisas que a gente precisa discutir. Tá? Então, isso vai estar tudo lá com mais tempo. São 2 dias aí, 2 aulas. São à noite as aulas também, online, ao vivo. Então, a gente deixa um tempo grande para vocês também tirarem dúvidas de vocês. Tem a plataforma do CBR, tem fórum de discussão. A gente monta grupo depois para seguir com as discussões aí, ficar fazendo esse network. Então, é uma experiência bem bacana. Espero que que eu veja vocês lá também. Tá? Estou preparando esse curso com muito carinho. Assim, a ideia, a reformulação desse ano, eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? E qualquer dúvida pode me chamar aqui, meus contatos estão aí, rede social, se digitar meu nome vai ter sempre eu lá, e a gente vai estendendo a conversa, tá? Obrigado aí, obrigado Luciana, que já deve ter saído, obrigado Ana Maria. Consegue o certificado sim, na própria plataforma do CBR, talvez consiga. Alicia, você tá por aí? Oi, Certificado? tô sim. Os certificados serão enviados depois. A gente vai fazê-los e aí a gente envia por e-mail para vocês, tá bom? Pronto, tem certificado aí, Ana Maria. Consegue sim, tá? Vai receber lá. Beleza. Glauber abriu a câmera aí. Obrigado. Quer falar alguma coisa? Estamos aí. Não, só acompanhando mesmo. Vamos guardar o curso. Boa, vamos lá. Te vejo lá então Eu em. queria pedir para Vai. vocês para a gente fazer uma fotinho. Pode ser? Sim, sim. Pode, claro. Se todos puderem abrir as câmeras. Vamos Anderson, lá, turma. compartilha, por favor, para eu poder Ah, perfeito. pegar a Espera turma aí. toda. Stop share. Beleza, turma. Abre a câmera aí. Quem estiver dormindo, não tem problema. É rapidinho. Vamos lá. Um, dois, três. Foi. Boa. Bom, bom, pessoal. Obrigado aí, o pessoal que tá no chat aqui, Ana Maria, Patrícia, Flávia. Vambora. Alicia, depois a gente manda o slide junto com o certificado, será que dá? Eu verifico com a Cássia se a gente consegue já compartilhar Se, junto, tá bom? tá, eu vou, para quem tá aí, eu vou deixar também no meu perfil lá no Instagram e no LinkedIn. Quem quiser pegar, amanhã tá lá. Joia? Abraço, pessoal. Muito bom estar aqui com Opa, tchau, vocês. tchau. Obrigado, Um Rosa. abração. Abraço, turma. Até mais. Até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Valeu.